Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Meu nome é Rafael Rodrigues e eu tenho o sonho de ser um homem renascentista. Bom dia, gente. Hoje a gente está aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o Leonardo da Vinci. Esse cara, né, que eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo já ouviu esse nome na vida. Não tem como, se você ainda não ouviu o nome Leonardo da Vinci, então você está no lugar certo, que a partir de agora você vai transcender em puro conhecimento. Vamos transcender nesse gênio da humanidade que foi Leonardo da Vinci, o homem por trás do Renascimento, a maior figura que representa ciência, filosofia, que está tão presente na história, que representa as artes de uma maneira tão incrível. Vamos falar um pouquinho sobre ele aqui, hoje, no História Exata. Mas e aí, mano? Todo mundo já ouviu falar sobre Leonardo da Vinci, todo mundo conhece talvez a Mona Lisa ou a Última Ceia, mas como é que você foi introduzido a esse grande gênio da humanidade? A primeira vez que eu ouvi falar sobre Da Vinci, eu acho que eu era muito novo, né, cara? Tipo, alguém comentou perto de mim. Mas enfim, eu acho que eu guardei na minha cabeça que era uma pessoa muito incrível. Eu achava que, inclusive, durante muito tempo eu achava que ele era vivo ainda, que ele morava nos Estados Unidos, assim, aquelas coisas que ficam na cabeça da criança, o mundo dentro da cabeça da criança, né? Mas eu acho que, assim, as primeiras vezes que eu fui ver realmente as coisas que ele faz, foi na escola, né? Estudando história, o professor passou um trabalho pra gente fazer sobre esses gênios do Renascimento, né? E aí foi quando eu comecei a ver, caraca, esse cara é grande. E aí eu me interessei bastante por ele e fui procurar obras que ele estava no meio, sabe? E coincidentemente eu descobri um jogo que eu sou até hoje apaixonado por ele, inclusive recomendo para qualquer um, chama Assassin's Creed. A partir do Assassin's Creed 2, a gente começa a acompanhar a história de um cara chamado Ezio, e nisso Ezio ele é amigo de Leonardo da Vinci, e os dois meio que caminham junto uma parte da história, sabe? E aí a gente conhece muito sobre o Da Vinci, é uma personificação de um personagem, sabe, na obra, e aí eu passei a ficar cada vez mais encantado sobre ele. E você? Como é que foi sua primeira experiência conhecendo esse rapaz? Pois então, cara, a gente sempre conhece Leonardo da Vinci na televisão, no YouTube, sei lá, na vida, né? Ele é uma pessoa que está muito presente na nossa sociedade até hoje. Mas então, era um belo dia, e um amigo da minha irmã veio visitar ela, e ele trouxe umas coisas que ele tinha ganhado do ex dele, que ele queria se livrar, tá ligado? E aí ele me deu um livro. Cara, eu não tenho palavras. Ele me deu um livro, chama Leonardo da Vinci, de Walter Isaacson. É uma biografia dele, é um livro bem comunzão mesmo, sabe? Mas é grande, bem grande, bem completo. E aí eu falei, caraca, eu vou ler esse livro. É um livro de umas 700 e... Deixa eu ver aqui agora. É umas 630 páginas, eu peguei pra ler ele, eu li em 5 dias, de tão incrível que era. Meu Deus do céu. Ah, eu tava de férias, cara, eu tava de férias. E, cara, eu me apaixonei 100%, sabe? Eu sabia, obviamente, quem é Leonardo da Vinci, aquela coisa de escola básica, mas... E aí eu peguei pra ler esse livro e foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Porque além de mostrar quem era o gênio Leonardo da Vinci, ele dá ensinamentos a partir do que ele era, sabe? O livro do Walter Isaacson, ele dá ensinamentos a partir da figura do Leonardo da Vinci. Então não é simplesmente você saber quem ele era, onde ele nasceu, com o que ele se relacionou, o que ele fez, sabe? E eu percebo que foi algo que mudou minha vida completamente, ainda é hoje um dos meus livros preferidos. Eu virei um completo entusiasta por Leonardo da Vinci e gosto bastante, cara, sensacional. Bacana, mano. Tanto é que eu acredito que agora nesse episódio você vai poder se soltar, né? Vai poder abrir seu coração acerca do Da Vinci e contar. É o meu momento, cara. É o seu É o meu momento, cara. momento. Manda brasa aí, explica pra todo mundo quem é Leonardo da Vinci. Bom, então, Leonardo da Vinci, basicamente, ele nasceu numa cidade chamada Vinci,
Não é bem a cidade, né? Ele nasceu próximo da cidade. Ele era filho de um pai tabelião e uma mãe que provavelmente era uma ex-escrava vinda do Oriente. E aí ele era um filho bastardo. Isso vocês vão ver que vai impactar muito depois na vida dele. Ele nasceu em 15 de abril de 1452, ou seja, ele nasceu no berço do Renascimento. Estranho, né? Nasceu no Renascimento, mas ok. E, cara, Leonardo da Vinci, ele cresceu correndo pelos campos e admirando a natureza e sem talvez um pai tão presente, mas porque é importante ressaltar, o pai dele não assumiu ele nunca na vida. Caraca, Olha que triste. foi comprar cigarro e não voltou mais. Não, ele era presente, mas não era assumidamente pai, entendeu? Ah, entendi. E isso é por conta do fato da mãe dele ser provavelmente uma escrava? Não, provavelmente é porque realmente ele era bastardo, tá ligado? Tem gente que já no século 20 e 21 vai falar que o Renascimento, o século 15, 16 e 17, na Europa foi a era dos bastardos. A gente tem muitos bastardos daquela época que foram pessoas incríveis. Ah, o Leonardo da Vinci, ele não foi aceito exatamente porque ele era um filho fora do casamento. Simplesmente por causa disso. Pode ter a ver a mãe dele. A mãe dele tinha 14 anos quando ela deu à luz e o pai dele já era um pouco mais velho. O pai dele veio a casar depois com várias mulheres, acho que umas 4 ou 5. E só lá para os 70 anos ele foi ter um filho dentro do casamento. É uma doideira. E aí o Leozinho começou a mostrar algumas habilidades de que sabia pintar muito bem, de que sabia desenhar, já sabia observar a natureza de uma forma excepcional. E aí o pai dele leva ele para Florença, junto com alguns desenhos que ele tinha, e mostra isso para um cara chamado Verrocchio. Verrocchio era um artista da cidade de Florença, que já tinha uma reputação muito legal, e ele tinha um ateliê e nesse ateliê, o Leonardo da Vinci vai ser aceito e ele vai ficar lá por um bom tempo aprendendo aprendendo o início, né, o beabá da pintura, da arquitetura, etc. Inclusive nesse tempo ele foi inspiração para várias esculturas que o Verrocchio fazia, uma em especial do Davi que ele fez. E aí chega um momento que o grande Léo ele ultrapassa o seu mestre e vira realmente Leonardo da Vinci. E isso já dentro do ateliê de Verrocchio. Parece que uma vez o Verrocchio estava fazendo uma pintura e não sei que pintura era essa, talvez você vai saber me dizer, o Da Vinci, e ele pegou e deixou pro Da Vinci fazer o fundo da pintura, tipo o background. E aí depois que o Da Vinci fez, parece que o Verrocchio ele Uhum. falou, ele ficou tão impressionado que falou que nunca mais na sua vida ia pintar. Procede? Cara, não sei se foi com essas palavras, mas eu acho que o fato é real. Quer dizer, eu não tenho que achar que um fato é real, mas me parece que o fato é real. Ele pintou a primeira obra que a gente tem, que é realmente dele. A historiografia sobre Leonardo da Vinci diz que é o Anjo da Anunciação. Você vai ver que é realmente uma obra prematura da vida dele, porque ela não é aquelas coisas assim, né? Você vai vendo a evolução dele a partir do tempo. E o Verrocchio ensinou muita coisa para ele, mas depois o grande Léo teve que bater suas asas para fora do ateliê dele. O Leonardo teve que sair do ateliê do mestre dele? Sim, ele teve que sair por. Não, ele não teve que sair, né? Ele saiu para criar o próprio ateliê dele, para criar os próprios pupilos dele e etc. Ah, entendi. Uhum. E aí, já nessa época, o Leonardo da Vinci começou a demonstrar uma apreciação pelo mundo físico. E nisso ele começou a trazer os seus experimentos físicos para dentro da sua arte. E aí, Patrick, você pode dar alguns exemplos? Você pode falar um pouco sobre isso, cara? Sim, sim. O Da Vinci, ele é o que a gente pode ter um bom exemplo de um cientista, sabe?
Na verdade, não. Acho que cientista a gente resume demais ele. Ele é muitas coisas, né? Tipo, na época dele a gente não tinha essa divisão certinha do que, ele é um cientista, ele é um engenheiro, ele é um químico, ele é um artista, entendeu? Então não tinha essa. Físico, um filósofo, um artista, ele era tudo, cara. Exatamente, mas a gente não tinha como colocar ele dentro de uma categoria. Porém, a observação dele do mundo real era algo assim muito fascinante, sabe? Por exemplo, ele tinha um interesse muito grande pelo voo, tipo, como que as coisas voavam. Tem relatos de que ele pegava passarinhos, ele comprava passarinhos na feira da cidadezinha dele lá e apenas soltava eles para poder ver eles voando, entendeu? O pessoal ficava abismado, porque ele comprava o bicho e soltava o bicho só para ver ele voando e entender como é que funcionava as asas dele ali. Cara, mais uma coisa. Nessa época, só com o poder da visão dele, cara, que assim, era um poder de observação muito incrível. Já ah, ele conseguia já perceber como funcionava o voo da libélula. A libélula, tipo, ela bate as asas incrivelmente rápido. Se você pesquisar aí na internet, você acha. E ele, só olhando aquilo, tipo, na época não tinha câmera lenta, sabe? Ele via que, essa asa bate separada dessa, em tal ritmo, talvez até em tal velocidade. E ele já ia anotando isso e tentando trazer isso para o que no futuro vão ser as peças de teatro que ele fazia e organizava. E nisso ele fazia essas máquinas, essas engenhocas todas para trazer para dentro do teatro, como por exemplo um tipo de helicóptero que ele fez, né, Patrick? Uhum. Vou falar do helicóptero já já. Provavelmente ele trazia estudo de observação para dentro da arte, que nessa época ele fazia já em Milão. Ele muda para Milão depois de um tempinho. Continuando falando sobre o voo, é legal destacar também que ele foi um dos primeiros estudiosos a tratar o ar como um fluido, né? Esse conceito que hoje é o adotado na física, que a gente estuda nas escolas. E uma das máquinas, uma das principais máquinas dele é o helicópterinho, né? Eu gosto de chamar de helicópterinho, mas na verdade o nome dele é parafuso aéreo. Ele é o que pode ser considerado o primeiro helicóptero da história. E ele foi desenhado pelo Da Vinci por volta de 1493. Sobre esse helicóptero, o próprio Da Vinci disse: se esse artefato em forma de parafuso for bem construído, ou seja, feito com linho, recoberto com goma e girado rapidamente, o dito artefato em forma de parafuso vai perfurar o ar com sua espiral e subirá para o alto. Cara, pra mim isso é fascinante, porque tipo assim, ele já tem uma noção de que o ar é alguma coisa, sabe? Que o ar, ele Isso, tem que cara. ser, para você conseguir atravessar o ar, você tem que perfurar ele. E isso, colocar alguma coisa em formato de parafuso assim, que você vai conseguir rodar e o ar vai passar de um lado para o outro assim, não vai ter uma resistência muito grande. Isso é muito fascinante. É muito sensacional. Eu só queria acrescentar um negócio. O conceito de ar ele veio a ser definido só no século XVIII, cara. Só no finalzinho do século XVIII que os caras viraram e falaram: ok, isso é ar, o ar funciona desse jeito. Lembrando que o Leonardo da Vinci está no século XVI e já está fazendo todos esses experimentos e tendo esse brilhantismo por uma coisa tão simples que era o ar. E que a gente pensar nessa hoje em dia, a gente sabe o que é o ar, mas na época ninguém sabia o que era o ar, sabe? Que o ar era uma coisa palpável em si. Então é muito interessante esse equipamento dele. É impressionante, né, cara? Como é que ele estava à frente do seu tempo, né? Em pensamento, em análise e Em tudo, tal. em tudo. E o interessante é que não era nem no século XVI ainda, estava no final do século XV, 1493, né? Igual eu comentei agora há pouco. E ele estava desenhando esse modelo de helicóptero aí. E assim, infelizmente, a máquina não funcionaria. Por quê? Ela era feita para ser operada por 4 homens. E com toda a montagem, do jeito que ela é descrita, o conjunto total pesaria cerca de 1 tonelada.
Então, assim, a gente estaria um pouquinho fora de conseguir uma relação boa para fazer esse helicóptero pelo menos ficar parado lá em cima, né? Para subir ainda já seria uma sofrência bem maior. Pois é, cara, era só botar uns marombeiros lá pra ficar pedalando que dava certo, velho. Léo Stronda. Botar o Léo Stronda pra pedalar. Sensacional, cara. Tem mais alguma máquina dele que você curte? Mais alguma coisa aí que você quer falar? Não, sim, bastante, na verdade, bastante. Então manda pra nós que tamo junto, Eu cara. só queria comentar também que apesar dessa relação não funcionar, o modelo da máquina não tá errado, sabe? Se Uhum. tivesse a potência suficiente, subiria, sabe? Voaria o negócio. Então, meio que não foi em vão o que ele fez. Na verdade, o parafuso aéreo, ele contribuiu bastante para a construção do helicóptero como a gente conhece hoje, né? Então, foi bastante útil, né? O helicópterinho. Bastante válido. Sim. Muito legal, muito legal. Agora vem a parte que eu acho mais interessante. Quanto aos estudos que o Da Vinci fez sobre os pássaros, ele fez literalmente um códex completo explicando como esses animais manipulavam ar. E isso é sensacional, cara. Tipo, pra época, a análise que ele conseguiu fazer tão detalhada acerca do movimento dos pássaros, sobre como eles voam, sabe? Uhum. É muito, muito cabuloso. E com isso, ele projetou uma máquina chamada de ornitóptero, como ficaria em português, né? Ornitóptero em português, em inglês eu acho que é ornithopter, alguma coisa assim. É uma máquina voadora com asas que parecem asas de morcego e os mecanismos, eles seguiam o padrão dos músculos dos pássaros, né, cara? E eu recomendo para quem tá ouvindo agora, se você ainda não viu essa máquina, não viu foto, não viu ilustração, abre uma página no navegador aí e pesquisa por ornitóptero, só para você ter uma noçãozinha do que a gente está falando aqui. É legal lembrar também que ele calculou tudo direitinho, levando em conta, tipo, até o peso dos pássaros e a força que eles tinham, por exemplo, sabe? E aí ele calculando qual teria que ser o tamanho das asas para sustentar um corpo humano, isso tudo de acordo com a observação dele da natureza, né, cara? Sim, cara, e isso é muito importante você ter falado, porque apesar de tudo, entretanto, todavia, porém, ele novamente superestimou a espécie dele, né? O ornitóptero, ele nunca sairia do chão porque não existe ser humano com força suficiente para dar propulsão à máquina, né, velho? Porque necessitava um esforço muito grande para que conseguisse voar, né? E os músculos humanos não tinham condição de fazer isso tudo. Antes de continuarmos com a nossa discussão, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre a Anchor. Pois é, cara. Desde que o nosso episódio piloto foi ao ar, nós recebemos diversos feedbacks, né, de pessoas que também têm vontade de criar podcast, mas elas não sabiam por onde começar. Sim, mas como a plataforma que te oferece todas as ferramentas necessárias, começar nunca foi tão fácil. A Anchor permite que você grave, edite e distribua seu podcast para diversas plataformas. Isso tudo direto do seu smartphone ou desktop. E você ainda tem a opção de monetização sem um número mínimo de ouvintes. E o que eu acho mais sensacional disso tudo é que é uma plataforma totalmente gratuita. Então, baixe agora mesmo o aplicativo no seu smartphone ou vá para anchor.fm e use em seu desktop. E aí, o Leonardo da Vinci, nessa época, ele muda para Milão. Milão é uma outra cidade na Itália. Lembrando, ele morava em Florença, ele foi morar em Milão. E aí, Milão tinha um duque, chamava Ludovico Sposa. Bom, aí nessa época, ele manda uma carta a esse governador, expondo todas as habilidades que ele dizia ter. Essa carta, ela, tipo, tem muitas habilidades. Seria tipo um currículo, né? E é um baita de um currículo, cara. E lembrando que, tipo assim, ele falava: ah, eu sou engenheiro militar, eu sei construir pontes, eu sei construir fortalezas, eu sei construir castelo. Ele falava toda essa parte de engenharia primeiro. Ele falava um pouco sobre a ciência, que ele era um bom observador e etc.
E no finalzinho, ele falava que ele tinha habilidades de escultura e habilidades artísticas. É engraçado que hoje a gente lembra muito ele pelo seu legado artístico, né? Pensando que, tipo, o cara, ele falava, tipo, 1 milhão de coisas antes de ser um artista. Sim, é interessante a gente olhar esse lado, cara, porque a gente vê o valor que a pessoa intelectual tinha naquela época para a sociedade, né? Porque ele falar sobre tudo que ele tinha uma grande habilidade artística, talvez não traria para ele o que ele precisaria naquela época, né? Que era um. Acima de tudo, eu acho que ele queria ir projetando, né, velho? Concluindo seus Exato. projetos, cada vez dando mais corda pra sua mentalidade, né? Isso. Mas para isso ele precisava de recursos, ele precisava de dinheiro, ele precisava de sobreviver, né? E isso ele conseguiria mais como engenheiro de guerra. Seria uma profissão que daria mais rentabilidade para ele e uma estabilidade Uhum. melhor, né? E também com as pinturas que ele fazia por encomenda nessa época, né? Sim, sim. Ele fazia pro Ludovico esposa, ele fazia para outras pessoas em volta, em torno dele. E aí ele vai e entra para essa corte e nessa época, em Milão, ele começa a anotar os cadernos de Leonardo da Vinci, que são muito interessantes. Durante a vida dele, ele deixou registrado mais de 720 páginas de estudos, rascunhos, anotações. E, tipo, o cara sempre andava com um caderninho no bolso para sempre que ele pensasse em alguma coisa, ele anotava. Sempre que ele observasse alguma coisa, ele anotava. Ele ia para as ruas e ele via as pessoas fazendo expressões e ele desenhava essas expressões muito marcadas, sabe? Ele via as coisas acontecendo em torno dele e ele escrevia, ele anotava. Ele fazia também poemas, fazia alguns textos meio filosóficos, mas nada muito grande, porque ele não conseguia se concentrar no que ele estava fazendo. Ele via as coisas da natureza acontecendo, ele anotava. Ele tinha dúvidas sobre as coisas e ele anotava para tirar essas dúvidas depois. Assim, o mais bobo que fosse, ele sempre anotava. E nisso a gente vai ter para a posteridade mais de 7.200 páginas Meu de estudo. Deus do Inclusive céu. depois que ele morreu, juntaram, né, uma boa parte dessas páginas e fizeram um livro. Esse livro foi vendido recentemente, se eu não me engano, para o Bill Gates e foi o livro vendido mais caro do mundo. Eu tenho medo até de perguntar o valor desse livro. O código Leicester de Leonardo da Vinci foi vendido para Bill Gates em novembro de 1994 pelo equivalente atual de 30 milhões de dólares. Pera, 30 milhões de dólares? O livro? Só com essas páginas de estudo dele. E lembrando que não foram todas, foram tipo algumas, sabe? Meu Deus. Vou começar a anotar umas coisas aqui, né? Quem sabe eu descubro alguma coisa legal no futuro. Eu já falei pra você anotar os bagulho aí, viagem no tempo, essas paradas que você trabalha aí, cara. Pois é, mano, isso é uma coisa. É uma coisa interessante que a gente pode discutir um pouquinho mais a fundo. Igual a gente estava comentando essa semana mesmo, né, em off, sobre a importância de anotar cada coisa que a gente pensa. Uhum. Tanta coisa interessante que eu já aprendi, cara. Tanta coisa que eu gostei de ter aprendido, que eu queria lembrar até hoje, só que eu não lembro, porque na hora eu escutei, eu achei que, assim, por algum milagre da natureza, minha cabeça ia guardar tudo, ou eu só tive preguiça de anotar, e hoje eu não sei mais, sabe? Pois é, cara. Pensa em quantas dúvidas você já teve, que você esqueceu de que você tinha as dúvidas. Cara, a dúvida é uma coisa, é a melhor coisa do mundo, cara. Porque ela te introduz a necessidade de você aprender aquilo que você tem dúvida. Uma coisa muito interessante do Leonardo da Vinci é que ele tinha muita dúvida. E ele não tinha vergonha de ter dúvida. Tem uma coisa que eu sempre falo, que a diferença entre um louco e um gênio é a importância que eles dão aos seus devaneios. Ou seja, cara, imagina alguém que pensa que tá do nada assim, sentado numa grama tranquilamente e pensa, caraca, como é que deve ser a língua do pica-pau? A língua do pica-pau, esse foi o primeiro exemplo que você pensou? Não é um exemplo vão, cara. Porque o Leonardo da Vinci ele realmente pensou nisso e ficou assim, caraca, como é a língua do pica-pau? Sério? Só que para ele era muito mais difícil ele saber como era a língua do pica-pau, simplesmente porque ele não tinha a Wikipédia, ele não tinha o Google, ele não tinha
nada além do pica-pau e da sua língua, entendeu? O que ele fez? Ele pegou um pica-pau morto, cortou o pica-pau e descobriu como era a língua do pica-pau. Olha que coisa incrível. Absurdo. A língua do pica-pau, ela se estende a 3 vezes o tamanho do seu bico. E quando ela se retrai, ela dá uma voltinha em volta da cabeça dele para proteger o pica-pau dos impactos que ele tem com o bico quando ele tá picando a madeira, tá ligado? Caraca. Imagina se o Leonardo da Vinci simplesmente falasse assim: ah, como é que funciona a língua do pica-pau? Ah, sei lá, velho, ninguém liga, né? Imagina. Mas olha que coisa incrível. Ele anotou essa dúvida, ele foi e ele tirou essa dúvida. E isso com tantas outras coisas que ele sempre foi levando pra frente, sempre anotando. E cara, que doideira! Ele ia, anotava a dúvida, ele ia, anotava a resposta. E nessa época ele não tinha, lembrando, não tinha Google. Ele ia na natureza tirar as respostas que ele precisava, tá ligado? Você já pensou nisso, cara? Como funciona a língua do pica-pau? Não, cara. E se você já tiver pensado e não lembrou de anotar? Eu ainda não tive a coragem de pegar e matar um pica-pau pra descobrir como é que funciona a língua dele. Isso é uma metáfora para várias das minhas perguntas. Eu ainda não tive curiosidade para suficiente para poder respondê-las, sabe? Nossa, muito bom, cara. Muito boa metáfora. Lembrando que o Leonardo da Vinci muito provavelmente não matou o pica-pau, porque ele era totalmente contra a crueldade contra os animais e muito provavelmente ele era vegetariano. Muito, muito, muito provavelmente. Imagina que dificuldade ser vegetariano naquela época. Você já tinha uma escassez tão grande de suprimento pro seu corpo, sabe? A comida já era algo assim, principalmente para a classe não burguesa, sabe? Já era algo um pouco escasso. Você ainda deixava de comer carne. Caraca, deve que ficava bem fraco, né, mano? Que bom que ele não ficou, né? Ele viveu até bastante pra expectativa de vida na época, né? Nossa, ele viveu demais, cara. Ele ficou velhão. Pra aquela época, ó, pra você ter noção, no fim do século XIX, a expectativa de vida no Brasil era de 29 anos, em média. Nossa. Isso no fim do século XIX, tá ligado? Pouco mais de 100 anos atrás. Agora imagina lá no século XVI, quando ele morreu, tá ligado? Ele morreu o quê? Com uns 70 anos? Faz as contas aí. Ele morreu em 1519 e nasceu em 1452. 67 anos. Pois é, não comendo carne, tá vendo? Mas então, cara, ele tava ali naquela vibe de Milão e ele já era meio um figuraça, assim, sabe? Ele andava com umas roupas rosa super chamativa. Ele era uma pessoa, assim, uma pessoa do povo, sabe? Aquele cara que anda assim, cumprimenta todo mundo, e aí, beleza? Aquele cara que ia perguntar alguma coisa pra alguém que ele achava que sabia, ia, sei lá, no cara que tira leite, perguntar como é que tirava leite, ele ia no cara que fazia espada, perguntar como fazia espada, e todo mundo meio que conhecia ele. Ele era um personagem excêntrico e muito legal. E aí, nessa época, eu acho que ele foi acusado de sodomia por uma pessoa anônima, né? Foi acusado, chegou a ser preso por um dia, mas apenas. Lembrando que na época, sodomia era um crime que devia levar à morte, né, cara? E por pouco que a gente não perde ele por causa disso, né? E foi novo quando isso aconteceu, né? Ele não era tão. Ele ainda não tinha desenvolvido tantas coisas, né? Sim, cara. Lembrando que Leonardo da Vinci era homossexual assumido. E na época, ser homossexual assumido devia ser um bagulho muito. Imagina, cara, o preconceito, sei lá, e essas coisas todas. Ele era. Ele era deliberadamente assumido mesmo? Tipo, todo mundo sabia, inclusive autoridades e tal? Cara, ele trabalhava em si para grandes autoridades. E aí, às vezes, quando ele trabalhava para essas autoridades, ele levava consigo o seu parceiro mais longevo, que foi o Salai. Mais longevo eu não sei se é o termo certo, né? Mas assim, ficou com ele mais tempo. O Salai, ele era bem mais novo que o Leonardo, tipo, bem, bem, bem mais novo mesmo. E ele era meio palhação, meio moleque, tá ligado? Mas o Leonardo gostava muito dele. E eles tinham uma relação
estável, tipo como um casamento, sabe? Eles moravam juntos, eles viviam juntos, eles iam juntos nas Saquei. festas, eles andavam juntos nas ruas. E, e eu acho muito intrigante, porque um pouco depois vai vir a Inquisição, que vai matar um monte de gente, é, um monte de homossexual, um monte de, entre aspas, muitas aspas, bruxas e etc. Pessoas que pensavam contra o pensamento da igreja. Que bom que ele viveu nesse momento de uma bonança quase liberal, sabe? Uhum. Em que tava tudo bem ele ter o parceiro que ele quisesse, não era assim 100% bem visto, mas pro nicho em que ele tava inserido, rolava, tá ligado? Saquei. Ainda bem. Ainda bem, ainda bem. Muitos ainda bens. Só para encerrar nossa discussão acerca das máquinas dele, ele fez muitas máquinas de guerra e uma delas foi o tanque. Ele fez um tanque de guerra que era projetado para ser blindado, né? Ele seria revertido com madeira e por cima da madeira ainda teria placas de aço e ele teria canhões para todos os lados. Então seria uma máquina assim de uso muito particular para criar um pânico, né, no exército inimigo, porque independentemente de qual lado você estava, você podia ser atingido por ela. Era portada para ter até 10 canhões e movida, né, pelo próprio ser humano, porque naquela época ainda não tinha motores e tal. E é interessante destacar também uma coisa que eu não falei ainda, mas eu queria ter falado antes. Os parafusos da época, as estruturas, ainda não tinham um avanço muito grande na metalurgia, né? Então era tudo feito à base de madeira. Então não era uma coisa muito resistente, não era muito fácil de você fazer as coisas, sabe? Então tudo manualmente mesmo, feito na base de madeira, né? Eu acho muito interessante isso. Esse tanque em específico, ele não chegou a ser construído porque tinha uma falha na estrutura dele. Parece que uma engrenagem o Da Vinci fez invertida e não permitia o tanque girar, funcionar direitinho como tinha que funcionar. Entretanto, acerca disso, tem várias pessoas que acreditam que esses erros que eram encontrados em vários das suas máquinas eram propositais. Tipo, o Da Vinci colocou ali justamente para aquilo não funcionar, porque seria usado para genocídio, sabe? Iria causar muitas mortes, seria algo muito terrível. Então, ele mostrava a habilidade dele, mostrava o que ele podia fazer, mas no final, assim, deixava sempre um pouquinho a desejar para os lords, sabe? Isso eu acho muito interessante, né? Porque reflete muito nos valores dele, no que ele queria deixar para frente, sabe? É um lado bem humanitário dele, né, cara? Exatamente. Apesar dele trabalhar pros caras, assim. Inclusive teve uma época que ele trabalhou pro César Borgia, que era o filho do Papa e que era um cara que trabalhava com Maquiavel. Se eu não me engano, Maquiavel escreveu O Príncipe pro próprio César Borgia, que assim, era realmente o símbolo do que Maquiavel quer passar no livro O Príncipe. Era aquele cara sanguinário, aquele cara que, assim, que só queria terra, que só queria poder, etc. O Leonardo começou a trabalhar com ele, mas aí depois ele virou e falou assim: Eita, não é pra mim isso aqui não. Ele rachou fora, tá ligado? Uhum. Ele começou a planejar uma fortaleza pro cara, planejar armas de guerra, mas logo ele saiu fora. Inclusive, uma coisa muito interessante, nessa época, dois dos grandes personagens do Renascimento, que eram o Leonardo da Vinci e o Maquiavel, eles conviveram, morando, tipo, praticamente, morando na verdade, no mesmo castelo durante, tipo, alguns meses, tá ligado? Eles batiam papo, eles conversavam assim. Mas o Leonardo da Vinci logo percebeu que aquilo ali não era muito pra ele, né? Uhum. Nossa, imagina um crossover desse. Um crossover, é, cara. Rafa, a gente não falou dela ainda, mas queria te perguntar sobre a Mona Lisa. Por que ela não tem sobrancelhas? Isso é uma coisa que eu ainda não cheguei a pesquisar, mas me bateu uma dúvida aqui agora. Cara, Explica aí. é uma coisa que eu nunca tinha reparado até o momento que eu tava lendo o livro do Walter Isaacson e ele fala assim: a Mona Lisa não tem sobrancelha. Aí eu, não é possível. Eu abri uma página do livro em que tinha foto da Mona Lisa e eu falei: caraca, a Mona Lisa não tem sobrancelha. Eu não tinha percebido isso, cara. Pois é, mano.
fui parar recentemente também. É uma coisa que, assim, passou tão natural, sabe? Uhum. Bom, então, a resposta é estranha. Na verdade, a Mona Lisa tinha sobrancelha. Ela não tem sobrancelha, mas ela tinha sobrancelha. É o seguinte, cara, parece que o Leonardo da Vinci pintou ela com a sobrancelha como um tipo de tinta diferenciado, tá ligado? E aí, quando foram fazer uma limpeza da obra um tempo depois, passaram um produto que tirou a sobrancelha dela. Inclusive tem um relato de um cara que viu a Mona Lisa na época e ele ficou, cara, estupefato de tão incrível que era e toda a técnica e todo aquele olhar da Mona Lisa, aquela coisa que a gente tem quando olha para ela, né? Aham. Na verdade, quando eu olhava para ela quando eu era mais novo, eu tinha meio que um medo, mas hoje em dia eu tenho admiração. E esse relato, ele fala que a Mona Lisa tinha sobrancelhas e que eram sobrancelhas muito bem pintadas e cada fiozinho era pintado de uma vez, tá ligado? Uhum. E que dava um charme diferenciado para ela. Então a resposta é muito provavelmente ela tinha sim sobrancelha, mas ela perdeu a sobrancelha com o tempo. Ah, entendi. Infelizmente. Mas tá tudo bem. Eu tenho um professor que não tem sobrancelha também e eu acho que ele é bem feliz sem. É, assim, eu vi também que a pintura em si, ela foi mudando de cor com o tempo, né? Por causa do tempo mesmo e da tinta que ele usou. É, parece que a cor dela hoje não é a mesma cor que era antigamente, né? Quando ele pintou. Sim, muito provavelmente. O Leonardo da Vinci ele tinha um problema porque realmente ele gostava muito de experimentar as coisas. E nisso ele errava algumas coisas, porque ele não estava seguindo um padrão já pré-existente que garantia o sucesso. Um exemplo, a pintura da Última Ceia que foi pintada numa parede, ela começou a descascar com cerca de 20 anos, porque ele pintou sobre o gesso, com um tipo de tinta diferenciado, com um tipo de técnica diferenciada, e que, tipo, não tinha na época muito disso, sabe? Então, por ser um afresco, por ser tanto na parede, no gesso e etc., ela descascou muito rápido com o tempo, sabe? E isso foi, assim, tão cruel que depois eles fizeram uma porta que corta no meio a imagem, tá ligado? Assim, não exatamente no meio, mas ela pega uma parte da imagem. De tanto que ela ficou, assim, obsoleta, entre aspas, né? Mas aí depois ela foi refeita, foi restaurada e etc. Ah, entendi. Eu achei que ela tinha sido feita, na verdade, em cima daquela porta. Então a porta foi feita depois daquilo, né? Pois é, muita sacanagem, cara. Só que aí Milão, se eu não me engano, foi invadida pelo rei francês. E aí ele volta pra Florença. Em Florença ele já era uma pessoa conhecida. Ele refaz o seu ateliê, ele faz algumas obras, etc. E ele faz alguns trabalhos também para os governadores, para os governantes. Só que Florença tinha passado por uma onda reacionária nos últimos anos e, tipo assim, não era uma cidade mais tão aberta à arte e tão aberta a pessoas do Renascimento como era Leonardo da Vinci. Não demorou muito tempo, ele se mudou para Roma, porque ele foi chamado para o Papa para trabalhar para ele, fazer algumas obras de arte, fazer alguns estudos, etc. Mas ele não gostou muito do ambiente, porque ele estava tendo que trabalhar junto com Michelangelo. É uma história muito engraçada. O Michelangelo e o Da Vinci meio que se odiavam. Primeiro porque o Da Vinci ele era um cara assim totalmente mente aberta, um cara do mundo, um cara da vida. Ele era assim amigo de todo mundo. Ele saía na rua, conversava, batia papo e tal. O Michelangelo era aquele tipo de gênio recluso, sabe? Aquele cara que não gosta de ouvir palpite de ninguém, aquele cara que, tipo assim, ele faz a obra de arte dele e ele não acha que tem nenhum defeito, sabe? Ele não quer melhorar. Ele era bem arrogante, bem egocêntrico, isso tudo. E ele não gostava do Da Vinci, pelo Da Vinci ser esse cara tão carismático, talvez, que ele era, sabe? Não deram muito certo. E aí, depois desse tempo em Roma, ele foi para a França. Isso já bem velho mesmo. Ele foi convidado pelo rei francês Francisco I
para ir morar na França e trabalhar para ele. O que acontece? O Leonardo da Vinci, a vida inteira dele, ele procurou um patrono. Ele procurou alguém que bancasse ele para que ele pudesse fazer suas obras de arte, fazer seus trabalhos científicos, etc, tá ligado? Para que ele não tivesse que talvez focar tanto em ganhar dinheiro, mas sim em toda a arte, em todo o trabalho que ele tinha que fazer e que ele queria fazer, né? Ele encontrou isso já bem velhinho com o Francisco I, veio a ser o patrono dele. O Francisco I era completamente diferente de todos os patronos que ele já tinha tido, porque era uma pessoa completamente bem esclarecida, sabe? Era um cara novo, era um cara amante da Renascença. Ele encomendava algumas obras de arte pro Da Vinci também, mas assim, os caras adoravam sair para bater papo, sabe? E o Da Vinci ensinava coisa para ele ficava naquele sentimento assim. O cara praticamente adota o Da Vinci, mesmo o Da Vinci sendo muito mais velho que ele, e eles viram brother, tá ligado? O Francisco I, ele deu uma casa pro Da Vinci morar perto do palácio dele, e era uma casa bem confortável. Ele ficava de boa, fazendo suas pinturas e etc, fazendo seus estudos, já bem mais velho. Ele levou consigo também o seu filho adotado. Ele tinha adotado um moleque chamado Francesco Melzi, que ele realmente adotou, tipo, papel passado de uma família lá. E aí ele virou uma espécie de pai, meio... o moleque foi pupilo dele, ele bancava o moleque trabalhava para ele, eles moravam juntos, etc. E nessa época ele já fica trabalhando muito nas suas obras, mas não fazendo coisa nova, ele fica dando uns mínimos retoques nas obras que ele já vinha fazendo desde Florença, como A Virgem e o Menino, que é para algumas pessoas a maior das obras dele. A Mona Lisa, ele levou 17 anos para pintar a Mona Lisa. Tem ideia, cara? Meu Deus. Então, Mona Lisa é o resultado de 17 anos de trabalho de uma das pessoas mais geniais que já passou pela Terra. Exatamente. Exatamente. Ele ficou ali de 1502 a 1519. E muito provavelmente ele só parou porque ele morreu, né? Eu acho que ele gostava tanto dela que ele ia levar ela pra onde ele fosse até ele morrer, tá ligado? E levou, né, velho? Ele levou, exatamente. Muito provavelmente ela era uma mulher que era esposa de um cara chamado Giocondo. Por isso que ela também é chamada de La Gioconda por algumas pessoas. E aí, esse cara, que era um grande comerciante, se eu não me engano, de tecido do Oriente, ele pediu para o Leonardo da Vinci fazer essa imagem da mulher dele. O que o Da Vinci fez? Ele se apropriou da imagem e nunca devolveu, tá ligado? Nunca terminou. Sério? Então nunca foi uma pintura entregue, tipo, um trabalho terminado? Não, tipo assim, ele simplesmente, o Giocondo, ele encomendou a pintura, Leonardo foi lá, tirou as medidas, observou direitinho, levou ela pra casa e sumiu, tá ligado? Por 17 anos ele levou com ele a pintura. E ele levou consigo pra França e ele ficava sempre dando aquele retoquezinho, aquela melhorada e etc. em todas as suas obras que ele mexia na época. Ele morre aos 67 anos, morando nessa casa, em maio de 1519, se eu não me engano, dia 2 de maio. E aí, várias dessas pinturas que ele estava fazendo na época, várias das obras dele, ficaram para o Francisco I, que era o patrono dele, né? E depois elas ficaram posteriormente para a monarquia francesa, até que depois da Revolução Francesa, elas vieram a fazer parte do Museu do Louvre. Patrick, notícias dessa semana, cara. Pois é, cara, essa semana, você viu? A NASA, ela liberou, né, fotos de observações de 10 anos do Sol, cara. São muitas e muitas e muitas fotos compiladas em um vídeo de 1 hora para comemorar os 10 anos do SDO, né, que é o Solar Dynamics Observatory. Tem coisas muito interessantes no vídeo que dá pra gente notar. São diversos fenômenos, tipo eclipses da Terra, geralmente entre fevereiro e março, né?
e agosto e setembro de cada ano. No vídeo também eles deixam as datas no canto inferior esquerdo do vídeo, então dá para você acompanhar e ficar ligado quando for acontecer esses eclipses. Eu acho legal, tá? Eu não recomendo ver o vídeo todo porque, né? Sei lá, não seria algo muito. Mas eu gostei de assistir bastante, velho, porque a gente vê as coisas acontecendo, sabe? As explosões solares, que dá pra gente tirar muita coisa dali, sabe? Pra estudar. Eu acho muito importante essa observação, porque a gente vive por causa do Sol e a gente pode morrer por causa do Sol também. Então, é importante a gente saber o funcionamento dele. E a gente vai morrer por causa do Sol, né, cara? Não, você não sabe. Pode acontecer alguma coisa antes, né? Basicamente, a gente vai morrer por causa do Sol. A Terra vai morrer por causa do Sol. Os indivíduos que moram na Terra, que morarão na Terra, vão morrer por causa do Sol daqui a 5 bilhões de anos. 5 milhões ou 5 bilhões, Eu né? acredito que a gente não dura isso tudo, não, mano. Acho que o Sol não vai ser o nosso carrasco, não. Com certeza não, com certeza não. Mas e aí, o que você trouxe pra gente? Assim como no último episódio, é uma notícia meio mista, de um pouquinho de humanas e um pouco de ciências. Cientistas nazistas deixam de dar nome a 2 crateras na Lua. A União Astronômica Internacional considera inapropriado manter a homenagem a 2 físicos que se distinguiram por apoiar Hitler e promover antissemitismo na ciência. Esses 2 caras, chamados Leonard e Stark, eram 2 físicos alemães. Eles tinham uma confusão com o Einstein, porque eles falavam que aquilo era uma física judia, que ele era imoral, sei lá, toda aquela coisa, né? E aí eles não apenas eram coniventes com o sistema, como eles apoiavam diretamente o nazismo, entendeu? E aí esses 2, Leonard e Stark, eles davam nome a 2 crateras na Lua. Para quem não sabe, as crateras na Lua têm nome de várias pessoas que trabalharam na astronomia, vários físicos e etc. Inclusive tem do Albert Einstein, tem lá. E esses 2 eles deixaram de dar nome a essas 2 crateras. E isso é muito interessante também, porque a gente vê aí a União Astronômica Internacional aderindo a todos esses movimentos antifascistas, antirracistas, etc., que a gente tem tido nos últimos dias. Inclusive, eu acho que o antifascismo não devia nem ser um movimento, né? Ele deveria ser uma pura... Uma convenção social, né? Uma convenção, não sei se é a palavra certa também, mas algo que tá na cabeça das pessoas que, tipo assim, é igual pôr a mão no fogo, sabe? Pôr a mão no fogo é ruim. Não vamos pôr a mão no fogo. Vamos fazer um movimento para as pessoas não pôr a mão no fogo. Precisa fazer um movimento para as pessoas não pôr a mão no fogo? Não, porque pôr a mão no fogo é ruim e queima. Eu acho que é isso que você quis dizer. Pois é, cara. Eu acho que o antifascismo em si não devia nem ser considerado um movimento. Eu acho que deveria ser um puro símbolo de sensatez, não é? Não era nem para estar sendo discutido uma parada tão absurda, mas que é muito interessante ver o apoio da União Astronômica Internacional. E eu não sei agora qual vai ser o nome, quais vão ser os nomes dados a essas crateras, mas eu gostei muito da iniciativa. Agradecimentos especiais do episódio piloto. Nós gostaríamos de agradecer muito a todo mundo que compartilhou, que deu feedback e que deu dicas para os próximos episódios e todas as pessoas que nos apoiaram nesse projeto. Gostaria de agradecer Maria Eduarda, Yasmin Daiane, Mariana Reis, Sofia, Neuber Guilherme, argentino, Laísa, Patrícia, Shirley, Júlia, que inclusive corrigiu uma questão, Yasmin Brandão, João Vitor, Guilherme, Milena Simas, Marcos Vinícius, deu um feedback muito especial, muito obrigado. Axel, Lucas Dutra, Valéria, Flávia, Eliseu, Dirlene, Maria Aparecida. Agradecer também ao Felipe Maia, que ele fez sugestão pra gente. Ele sugeriu a gente fazer um episódio sobre jogos, que eu acho muito válido. Eu acho muito interessante. Eu joguei pouquíssimos jogos na minha vida, mas eu acho muito interessante. Tem várias coisas que a gente pode falar, jogos que abordam temas tanto científicos quanto históricos,
E também da história dos jogos também, eu acho que seria uma coisa legal pra gente falar. Agradecer também a Ana Luísa, que ela recomendou a gente falar da foto do buraco negro, né? Foi um negócio que aconteceu no ano passado, mas eu acho que ainda é um debate muito válido pra gente trazer pra cá. Aham. Agradecer também a Hortência, que deu sugestão pra gente falar sobre questões de viagem no tempo. Muito obrigado a vocês, a todos vocês, todos que ouviram. Se a gente não falou o seu nome aqui, perdão. A gente tentou abarcar todo mundo, mas acaba que sempre pode ficar um ou outro que a gente... É muita coisa, né, cara, acontecendo, muita coisa pra fazer. Então, gente, dicas culturais da semana. Eu adoraria indicar o livro Leonardo da Vinci, de Walter Isaacson, que é um livro sensacional. Já falei sobre ele aí durante a gravação, durante o podcast, mas eu recomendo demais, cara. Recomendo muito mesmo para quem quiser ler e para quem tiver curiosidade, ir lá e ler ele. É facinho de ler, é tranquilo e é um ótimo livro. Essa semana eu queria indicar um livro. Se você não é muito chegado em ler livros, tem um audiolivro dele também, que é muito gostoso de escutar. Chama... É o jogo, né, que eu indiquei mais cedo. Chama Assassin's Creed. Eu acho que começa com Assassin's Creed Irmandade. Aí tem uma trilogia. É um livro muito bom. Ele conta a história de Ezio Auditore. Eu não vou dar muito spoiler aqui, não vou falar muito sobre o livro, mas tem muito a ver com a história do Da Vinci também. São coisas que aconteceram naquela época. É um livro que ele tenta trazer uma base histórica, mas colocando ficção no meio, sabe? E é muito bom. É muito bom. Quando eu li esse livro, eu peguei e li os três em sequência na mesma semana, fritando. Eu acho que foi a época que eu mais consumi esse tipo de conteúdo. Foi quando eu li esses três livros em sequência, assim. Então, eu recomendo muito. Leiam ou escutem Assassin's Creed. Então, gente, muito obrigado a todo mundo que ouviu, a todo mundo que se dispôs a ficar aqui esse tempão para aprender um pouquinho sobre esse grande gênio da humanidade, Leonardo da Vinci. Desculpa, né? A gente não é nenhum profissional na área, nós somos apenas entusiastas. Queria também pedir para vocês mandarem o feedback de vocês nas nossas redes sociais e sigam a gente lá no Twitter, Instagram. Estamos também no YouTube, é só pesquisar em qualquer lugar, História Exata, a gente vai estar lá. Os links também estão aí embaixo. Bom, muito obrigado pela paciência de todos e até a próxima. Em boa parte tem esse significado, né? Que Paulo tinha ciúmes de Maria da Nossa! Maria da Lamé. Mas aí depois um pouquinho ele volta para Milão. Ih, não, ele já tá em Milão.